Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Portfólio Cast, um podcast focado para você, designer, que quer aprender e dominar as técnicas do portfólio. Então, a cada episódio, a gente conversa com vários designers de áreas diferentes, onde eles abrem a caixa preta e te mostram ali os segredos de como eles construíram seus portfólios. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a designer de marcas e embalagens, Priscila, que hoje está à frente do PSN Design. Então, vamos escutar esse bate-papo. Mas, Pri, falando agora em off, mas eu falo agora também de novo, né? Puxa, tô muito feliz de te receber aqui no Portfólio Cast. Eu falo até que é um trava-língua, né? Que é o Portfólio Cast, o podcast do Portfólio Pro. Se falar isso rápido 3 vezes, meu Deus. Ganha um selo no Behance. Exatamente. E assim, tô muito feliz, cara, porque a gente admira muito o seu trabalho. Como eu te falei, a Amanda, inclusive, minha esposa, é super, super fã mesmo. Toda vez que eu falo, ela fica super alegre, ficou super alegre de saber que você está aqui comigo abrindo essa nova temporada. Uau. Então, eu queria te agradecer muito por acordar cedo aí para trocar uma ideia comigo. Eu que agradeço. Quando você me chamou, eu fiquei tão feliz. Eu gosto de compartilhar conhecimento, assim, eu gosto muito de vocês. Admiro muito o posicionamento de vocês, o jeito que vocês lidam com as pessoas, o jeito que vocês criam conteúdo. Eu acho é um diferencial hoje em dia, né? Você ter esse carinho que dá para ver no brilho dos olhos, assim, é diferente, sabe? Dá para ver que não é pelo dinheiro, vocês gostam de fazer para educar, para ensinar, para ajudar. E isso não tem preço, assim. Eu fiz uma aula ontem com a Bá, lá no Design Camp. E a gente sentiu a mesma vibração, sabe, assim, desse brilho no olhar, que a gente vê que a galera tá criando uma comunidade de massa, que é um lugar seguro para o pessoal evoluir junto, e isso eu guardo no coração, assim, como uma inspiração diária. Então eu tô feliz. Demais, né, cara? É muito legal isso, que o design, a gente que tá talvez de fora, tem uma impressão de que as coisas são bem separadas, mas, por exemplo, eu vou pegar esse mesmo exemplo do Design Camp, né? Um mês passado, era o Felipe que estava dando aula. Para quem não sabe, o Felipe Nader é o cara que está encabeçando a Design Camp, que é um outro projeto também educacional. Estava dando aula lá para os meus alunos. Uhum. E aí, semana que vem, eu vou estar dando aula para os alunos dele. Exatamente. E assim, a gente fica nessa, e depois já faz o podcast nós três, e depois vai e junta tudo. É muito legal essa troca, assim. E a gente estava até conversando também em off, mas é bacana falar sobre isso. Muitas vezes, a gente faz realmente um esforço muito grande, né, de estar produzindo conteúdo, porque a gente entende que a gente está construindo um legado, algo que fica para a posteridade, não é tanto pelo dinheiro, porque realmente, se a gente fosse colocar na ponta do lápis, os projetos são mais rentáveis, né? Então, cara, muito massa. Para quem não conhece a Pri ainda, ela, junto com a Bárbara, estão encabeçando ali o Rotulando, que tem sido uma referência no ensino de design de embalagens, né? Então, Pri, para quem não te conhece, fala um pouquinho para as pessoas quem é você, o que é o Rotulando, seus projetos, PSN Design, tudo que você faz. Ai, meu Deus, é sempre difícil falar da gente mesmo, né? É terrível, né? É horrível, é horrível. Ontem eu fui fazer uma mini bio, assim, e eu falei, meu Deus, o que eu escrevo nessa mini bio? Eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque eu sou péssima. Bom, eu sou a Priscila Nunes, né, trabalho na PSN, sou, né, proprietária, enfim, fundadora da PSN Design, mas que logo vai mudar, né, eu não posso contar ainda muito, mas a PSN vai mudar um pouco. Senti uma necessidade de mudança, de evolução, e espero poder contar ainda esse ano, essa novidade. E se tiver dado certo, eu volto aqui no Portfólio Cast só para contar em primeira mão aqui para vocês. Ai, que legal. Eu sou formada em design gráfico pela UTFPR, a Universidade aqui do Paraná, e comecei a cursar agora, Léo, MBA em desenvolvimento de embalagem. Nossa, que top! Que assim, eu demorei para achar um curso legal que me desse um complemento de embalagem, porque eu amo realmente esse assunto. E aí achei agora na Facamp e me matriculei semana passada. Estou muito empolgada, assim, para aprender muita coisa nesses 2 anos que vão vir de MBA, para poder passar, né, dividir esse conhecimento com outros colegas e amigos. Bom, daí eu continuando, sou então especialista em criação de identidade visual, já trabalho na área com embalagem já há 10 anos, minha primeira embalagem foi em 2014, 2014, faz acho que o quê? 7, 8 anos? Eu sou péssima de contas. Eu também, gente, tá 2000, meu Deus, acho que são uns 8 anos, cara. 8 anos já, então, minha primeira embalagem.
E aí, desse amor de criação de embalagem, surgiu o Rotulando, junto com a Bai e com a Lari. A gente nem se conhecia direito, mas eu admirava o trabalho delas, assim, muito, e aí eu chamei elas, vamos abrir um curso, porque eu queria ensinar embalagem, não tinha nada ainda no mercado, e aí eu falei, vamos juntas criar alguma coisa? E elas, vamos, então vamos. A Bai é de São Paulo, eu sou de Curitiba, a Lari também, mas a gente se reuniu para começar a fazer roteiro, o que era comum a nós três, né, na criação de embalagens. E aí a gente foi montando o escopo e depois gravação com uma amiga minha que tem um estúdio aqui em Curitiba. E aí foi. Até a Lara saiu recentemente do Rotulando, mas seguimos eu e a Bá, firme e forte. E esse ano a gente vai lançar nas livrarias, Léo, nosso primeiro, o Rotobook. Ah, que legal, cara. Que A gente legal. está correndo atrás aí e tá dando certo. Então, esse ano sai o Rotobook, que até então era exclusivo para alunos. A gente vai fazer uma pegada diferente 2.0 para lançar e vai ser assim bem legal. A gente está muito feliz com tudo que está encaminhando, assim, são muitos projetos encabeçados, mas no fim vale a pena. Então a gente está bem feliz com tudo que está fluindo. E aí, Léo, você até me perguntou assim, né, quais são os primeiros passos, né? Eu acho que seria muito legal, eu gosto muito de falar isso, até tem um roteirinho que eu troco de página aqui, que é quando eu comecei realmente a trabalhar com design, né, eu era estagiária, desde o começo da faculdade, eu tive a oportunidade, né, eu sempre sei do meu lugar, né, de ter a oportunidade de estagiar durante a faculdade, estagiar a um preço praticamente de graça, né, porque a gente sabe que a realidade não é essa, né, no Brasil, muita gente precisa trabalhar e pagar as contas durante a faculdade. Então, é difícil, às vezes, de ingressar no mercado. Eu ingressei no mercado como estagiária, né, na prefeitura aqui de Curitiba, e lá eu consegui fazer várias peças, né, as minhas primeiras peças promocionais, enfim. Depois fui para FIEP, que é uma federação, também trabalhei como se fosse uma house, né, que é dentro da FIEP, e na FIEP é que eu conheci o mundo do freelancer, que aí eu comecei a fazer concursos. Fazer concursos diversos, assim, sabe, de cartazes, concursos de capa de livro, concurso de tudo. Aí eu ganhei meu primeiro concurso, se eu não me engano, foi em 2014, 2013, não, 2011. 2011 eu ganhei meu primeiro concurso, e aí eu ganhei, fiz uma capa, Léo, fiz uma capa horrível, mas assim, ganhou, é o que importa. É uma capa de revista, assim, hoje eu vejo que ela é horrível, mas enfim. E aí eu ganhei a primeira tablet, que é, né, a substituição do mouse. E eu falei, cara, que massa. Isso foi para mim Primeira Wacom, né? Isso, primeira Wacom, isso mesmo. Para mim isso foi assim um start, eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer, eu quero, claro, eu trabalhava, eu ainda era inexperiente, então eu trabalhava com estágio, mas quando eu ganhei a Wacom, eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer no futuro, eu quero fazer trabalhos por fora e ganhando o meu dinheirinho. Mas eu sabia do meu lugar, sabia que era muito imatura ainda, então saí da FIEP, fui para agências, trabalhei em agências por 6 anos, mais ou menos, né, 2 agências bem bacanas, uma bem pequenininha e uma média grande, que me deu amostragens diferentes, né, Léo, do que é o mercado, porque agência pequena é um flow, agência grande é outro. Completamente, né? Uhum. Nossa. E aí, nesse meio tempo, continuei trabalhando em casa como freela e durante o dia como agência. Participei de outro concurso, ganhei outro concurso, ganhei um iPad, né? Quando eu falei, caraca, um Ai, iPad, e que agora foi legal, massa, cara. agora zerei, zerei o jogo. E aí tem fotinho minha, depois você coloca no post se quiser, tem uma fotinha minha Ah, me envia que bem eu vou pequenininha, colocar. assim, Que segurando legal. a placa, assim. E aí que eu comecei a ver que eu tava querendo deslanchar meio que sozinha, assim, né? Eu saí da agência, por uma infelicidade, assim, eu pedi para sair, assim, num momento legal da minha carreira, mas eu tava começando a me sentir mais, assim, não coagida, mas como se fosse a agência começa meio que a pesar um pouco a mão, às vezes, né, na quantidade de trabalhos, ou de se você sair muito cedo, eles ficam olhando, e eu comecei a sentir que eu estava sendo meio que controlada nesse sentido, eu falei, cara, não é isso que eu quero, né, eu trabalho em casa à noite, preciso sair rápido, senão eu vou virar a madrugada inteira, então 6 horas, 6h30 já tinha que estar saindo. E aí eu falei, não, acho que eu não vou conseguir não, a pressão tá muito grande, vou sair. Aí eu saí, fiz um acordo com um contato que já era cliente meu, e aí ele topou fazer um FII, né, um acordo mensal,
para que eu, nesse comecinho, tivesse uma pequena garantia de que eu ia receber alguma coisa. E aí só que eu fiz um contrato tão milagroso que eu não sei nem como que deu certo. Eu ganhava na época da agência lá uns 2.500 mais ou menos, e o contrato de FII mensal era 2.200, só que Nossa, trabalhando metade do tempo. que legal, cara. Que Eu legal. falei, caraca, como é que eu não consegui essa parceria antes, né? Trabalhar metade, então eu trabalhava de manhã para esse contato e de tarde só para a PSN, e aí foi, assim, aí eu fiquei 1 ano assim, mais ou menos, até que eu vi que poxa, mas eu pedi para sair da empresa para me desvincular, né? Então eu vou ter que desvincular desse cliente também. Aí eu fui me preparando aos poucos para sair desse cliente. Até o dia que eu falei pro André, que é o meu marido, né? Eu falei assim, amor, eu vou largar o cliente e tal, porque eu preciso focar nas minhas coisas. Dele, amor, você tá doida? Na época eu já ganhava... Na época esse cliente me pagava 4 mil por mês já. E eu falava, mas eu não quero ter um vínculo, porque eu tava, né, com um vínculo... A gente acha que, assim, 4 horas só de manhã, mas eu fico pensando o dia inteiro naquele projeto. Eu não consigo virar a caixinha e... Eu também não consigo. Sabe? Eu tava começando a me sentir mal já. De, às vezes, ter que parar um pouco mais cedo, tocar os projetos. Às vezes eu viajava para fazer reunião fora da cidade. Naquela época ainda era muito comum a gente ter que fazer reunião, não tinha como fazer online, era um saco. Puxa. E aí eu comecei a me sentir mal, falei, não, tem que sair. Mas antes, Léo, eu queria contar uma coisa que acho que pouquíssimas pessoas sabem. Tadinho, vocês não podem me deixar eu falando, tá? Não, mas você tá aqui para isso. É para isso mesmo. Eu tô até já deixei tudo aqui preparado aqui pra gente ir conversando. Fica tranquila, é para isso mesmo. É um monólogo, eu vou falando. Mas é para isso que a gente tá aqui. Pode falar, Pri, fica à vontade. Eu tô achando super legal, eu já me identifiquei com várias coisas, assim. Meu primeiro estágio também foi na prefeitura, assim, daqui da minha cidade. Legal. Um processo muito parecido, assim, fui trabalhar numa agência, aí eu, cara, o horário terminava às 6 horas, e dava 6 horas, o pessoal ainda tava trampando, aí eu ia pedir para sair, a pessoa, tem que esperar o anúncio ser aprovado no jornal. Às vezes saía 9 horas e era tipo 2 horas de distância da minha casa. Nossa. Aí esse cara, não dá para sustentar esse estilo de vida aqui, cara. Muito parecido, assim. Eu tô super me identificando. E, tem coisas exclusivas aqui, pode falar, fica à vontade, tá aqui para isso. Eu acho legal falar, porque, assim, pro portfólio em si, né, tudo que a gente constrói ao longo da vida faz sentido para você ir melhorando o teu repertório. Então, eu queria contar isso, porque eu acho que eu só contei uma vez para as meninas lá da FG, que esse cliente, né, que me deu essa oportunidade, é uma editora espírita, e eles, aqui do Paraná, né, e aí a gente fez esse contrato de FII, né, bem bacana, e aí surgiu a oportunidade de acompanhar as gravações né, do professor, que ia viajar para Paris e Suíça para gravar em lugares específicos, né, que eram históricos para a editora. E aí ela falou, Pri, você não quer vir com a gente? Eu falei, como assim? Ela, vem com a gente paga para você a passagem, hotel, comida, essas coisas assim. Eu falei, vou, claro. E aí eu topei. E assim, se você for ver, não fazia parte do meu contrato, né? Eu era designer, fazia edição de livros, alguns anúncios e tal, mas eu fui como videomaker. eu tinha conhecimento, enfim, sabia tudo que esse professor falaria, conheço os trejeitos dele, conheço o que ele gosta, e ela falou assim, não, é perfeito para você. E eu já cuidava das redes sociais naquela época, né, cuidava daquela época das redes sociais da editora, então para mim era bom porque eu tiraria fotos, já teria um banco de conteúdo para mim mesmo. Então eu foi bem legal, assim, a única coisa que eu pagava mesmo era comida, mas conheci Paris, fiquei 20 dias em Paris, com tudo pago, bem dizer, né? E tirando foto dos bastidores, mas claro, conseguindo aproveitar a essência também da cidade. Eu sei que não era fácil, né? Eu gravava e roteirizava todo o dia inteiro o vídeo, chegava no hotel à noite, editava o vídeo. Então eu ia dormir 2, 3 da manhã, assim, e aí publicava no YouTube no dia seguinte, deu para todo mundo poder acompanhar ao vivo a trajetória inteira da nossa viagem, né? Como se fosse um canal de viagem, sabe? E aí eu falei, era muito desgastante, mas foi muito legal, assim, a bagagem que eu tive através de contato desse freela, né?
Foi muito bacana. Conheci Suíça, peguei neve pela primeira vez. Foi muito bacana, assim, da pessoa ver que a Pri, hoje, ela é designer de embalagem, mas ela já fez social media, ela já viajou cobrindo como se fosse videomaker, já fez muito site. Então, a gente vai se encontrando aos poucos, né? Não é porque minha primeira embalagem foi em 2014, acho que é 2014, isso, 2014, que eu sempre fiz embalagem, né? Não é Sim, isso, né? A total. gente vai e vem até se encontrar, e eu me encontrei no mundo das embalagens mais recentemente, assim, de aprofundar mesmo o conhecimento, foi aqui, acho que 2018, assim, sabe? Então... E eu acho que eu acho que no fim das contas, essa experiência mais abrangente, ela não se perde, sabe? Por exemplo, quando a gente, hoje, pensando em estrutura de portfólio, ensinando os meninos a respeito de skills que eles precisam adquirir, muitas coisas vêm justamente aí de outras coisas, de, por exemplo, direção de arte. Poxa, vamos pensar numa composição aqui. Como é que a gente pensa num cenário, por mais que seja 3D? Ou então, poxa, vou contratar um fotógrafo para fazer isso. No meu caso, né, aqui eu contrato fotógrafo, mas eu vou junto para pensar como é que vai ficar a embalagem, a disposição dos produtos ali. Então, de onde veio isso? Cara, é justamente dessas outras habilidades. Por exemplo, eu não sou formado em design. Eu sou formado em publicidade. Depois eu fiz uma pós em design. Mas, cara, na publicidade também fiz de tudo. Trabalhei com audiovisual, trabalhei num estúdio de gravação musical, trabalhei, cara, em agência, trabalhei... Nossa, em tudo, cara, em tudo que... E hoje em dia eu percebo que, cara, nada disso se perdeu. Na verdade, tudo isso acaba se complementando. Por exemplo, a parte de estúdio que eu trabalhei é o que herdei os equipamentos aqui para fazer um podcast. A parte de audiovisual que você está falando, poxa, te deu com certeza uma skill para pensar em composição, em edição, tipo, poxa, tanto na gravação do curso, como também na produção de, sei lá, como é? Eu esqueci, meu Deus, que a gente faz bastante, os vídeos manifestos. Pô, vou fazer um vídeo manifesto, o que precisa conter? Como é que eu vou roteirizar um vídeo desse? E isso faz todo sentido quando a gente pensa na maturidade que você chega, no final das contas. Eu acho que a carreira acaba sendo como um grande funil, onde você testa de tudo, vê se dá certo, vê o que não dá certo, isso aqui é legal. E é impressionante como, por exemplo, na nossa área de criatividade, as profissões, elas surgem, assim, do nada, sabe? Tipo, se a gente for hoje parar para pensar, cara, a gente tem uma profissão que já é muito nova, design já é muito novo em relação a, sei lá, por exemplo, arquiteto, que já tem centenas de anos, né? O curso de design mesmo surgiu um pouco antes da gente entrar na faculdade, né? Pois é, cara. Nossos pais, assim, fizeram um desenho industrial, pra você ter noção, né? Então, ele é recente mesmo, né? Se for a área mesmo determinada como design. Exatamente. E aí a gente pensa, quanto mais afunilado, mais novo é. Por exemplo, o que é UX e UI há 5 anos atrás, 10 anos atrás, sabe? E, cara, é impressionante como todas essas habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada, elas realmente culminam na maturidade que a gente tem, vai acumulando ao longo dos anos, sabe? É isso aí mesmo. Minha irmã, ela era dev, né? Ela era front-end, e aí surgiu a profissão SEO. Então, daí ela encabeçou, e aí, por isso que eu sempre estou no meio, assim, do mundo das novidades, porque ela também tá junto com isso, meu cunhado também tá nesse meio, e aí a gente conheceu juntas essa profissão. Então, eu vi ela, assim, tendo que abrir caminho, assim, sabe? Carpir o mato mesmo do que era total a mesmo, profissão assim. que ela tava. Todo mundo falava, mas você é CEO, você já é dono da empresa dela? Não, eu sou Não, SEO. SEO, com S, não com C. Quem sabe um dia com C, né? Mas hoje ainda Quem é. sabe, né, com C um dia. E Pri, deixa eu te perguntar. A gente conversou um pouquinho sobre a tua carreira, né? Mas onde foi que o portfólio entrou nesse começo, assim? Como foi que, tipo, não, eu criei o meu primeiro portfólio ali e ele começou a trazer essas primeiras oportunidades. Que a gente falou um pouco do período da agência e essa transição para uma carreira mais freelancer. Como foi? Tipo, poxa, eu trouxe projetos da agência? Não, comecei a fazer os meus projetos à parte ali para colocar no portfólio, cases fictícios. Como foi que você pensou esse primeiro, assim? O primeiro mesmo foi da agência, que foi o Todo Skin Alimentos, né? Que é aquele pão de mel lá que eu
gosto de falar, que foi o primeiro projeto em 2014. Óbvio que quando eu apresentei em 2014, ele não era desse jeitinho, com esse mockup bonitinho e tal, que está no meu portfólio hoje. Isso foi uma evolução depois, da Pri com mais experiência, mas foi meu primeiro projeto, assim, mais solo. Porque eu já tinha feito outros projetinhos junto com o meu diretor de criação na época, ou já tinha fechado muitos arquivos de Mirabel, Prato de Skin também, fechei muito Flowpack, muita embalagem, assim, né? Que aí eu comecei a ver e falei, caraca, que massa, tem um mundo aqui dentro que eu não conhecia. Quer compartilhar, Pri, enquanto você fala? Quer que eu abra aqui? Pode ser, eu tenho uma... Pode compartilhar a tela depois, se quiser aqui. Tá bom, então vou compartilhar já. Ó, que legal. Esse aqui foi o meu primeiro projeto, em 2014. Deixa eu tirar esse aqui para não ficar feio. E aí, ele não era assim, né, todo bonitinho, esse mockup que eu comprei depois na Yellow Image, desarrumei e tal. Mas na época foi bem bacana, assim, foi aprovado. Chegou quase a ser produzido, mas não sabe, não saiu, assim, efetivamente. A Toda Skin logo em seguida fechou. Eu costumo dizer que não foi por minha culpa. E foi bacana, eu falei assim, caraca, eu gostei de fazer isso, sabe? A gente ganhou um monte de amostras e provamos o pão de mel, fomos no mercado, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Aí, enfim, eu fiz outros projetos também, depois até você tira esse aqui, tá, Léo? Ah, meu Deus, tá bom, deixar. Porque esse aqui eu tinha feito uma apresentação e tinha colocado o valor, meu primeiro valor, né, de embalagem. Se você quiser manter, pode manter também. Ah, legal também, cara. Pode ser, então. Cadê? Em 2016... 420. 420, em 2016. Eu fiz esse projeto aqui, que é um pano de limpeza, assim, sabe? Mais softzinho, assim. E foi 420. E aí fui para Paris, as fotos de Paris, 2017. E aí comecei a fazer outros projetos. Aí peguei o Regente, que foi o primeiro projeto de embalagem daí de verdade, assim, que me deu um aporte maior. Aí fiz Lactopar, por indicação, sabe, Léo? Fiz uma marca para a Rise Brasil, que tá no meu portfólio hoje também. E ele me indicou para o Lactopar, que é um cliente lá do Paraguai. E aí foi muito legal, isso foi em 2020. Aí em 2021 fiz a Apt Power, que foi assim uma mudança drástica de posicionamento também, porque a Apt Power daí eu consegui cobrar o valor justo, né, pro meu momento atual na época. Daí fiz outro projeto para Chile e fui indo. Só que, deixa eu passar essa parte aqui, que eu gosto de falar isso aqui, né, sobre o Alifruit. Muita gente não sabe, né, que o Alifruit é um projeto fictício meu, e que eu fiz, acho que em 2021, eu acho, não lembro, foi assim, um pouquinho antes da pandemia. Eu fiz e lancei, e na época eu queria entrar na área de sucos, e eu não tinha cliente, então eu falei assim, vou fazer um projeto fictício e vou fazer o que eu puder com o mínimo de verba possível. Aí eu fiz o projeto de suco, e para pôr no portfólio, eu fui atrás de mockups, assim, eu comprei aquelas cenas, sabe, prontas, que dá para montar, então eu montei eu mesma ali a embalagem com os produtos, as frutas, enfim, o pano, e montei um cenário próprio, assim, para o meu portfólio. Eu entendia que se eu criasse algo único e expressivo, eu ia conseguir abrir caminho para muita coisa. E foi isso que aconteceu, porque o Alifruit, ele me trouxe, assim, diretamente que eu sei, né, ele me trouxe o Taco Máfia, o Beba, que é um cliente que em breve vai estar no portfólio também. O Taco Máfia é um projeto massa, que é aquele... Lindo demais. Você viu, né, que é o do mexicano, aquele vermelhão. né? Nossa, vermelhão, lindo. E ele falou, eu vim por conta dos sucos da Ali. Então, eu sei, assim, diretamente 2 ou 3, assim, clientes que vieram por conta da Ali, e ele é um projeto fictício que, assim, eu nem divulguei na época que era fictício, assim, acho que não vejo a necessidade de divulgar, assim, né, que é um projeto fictício, já que é uma marca que não existe, né? Então, não há necessidade, eu falava só para realmente quem me perguntasse, se o cliente perguntasse se ele ia encontrar no mercado, eu não ia mentir, né? Óbvio que eu não ia ficar inventando uma história. Com certeza. Mas aí eu falava, não, esse é um projeto que eu fiz de estudo, mas eu não ficava divulgando abertamente, assim, acho que foi bom nesse início. Eu ia até te perguntar um pouco sobre isso, Pri, tipo, tua posição a respeito de case fictício, né, porque tem pessoas que são
contra, são outras a favor. Eu, por exemplo, sou super a favor. Minha primeira embalagem foi fictícia e ela me trouxe outras embalagens. E até hoje eu gosto mesmo, até exercícios criativos mesmo, de produzir cases fictícios, colocar assim na Aham. imaginação para rolar. Mas tem pessoas que acham que é errado e tal, que não é bacana. E como foi para ti, por exemplo, esse Dory Fruit? Pode até deixar as imagens rolando, se quiser. Pode, tá. Bem Ó, legal. para mim, assim, eu tinha uma ideia antes de projeto fictício, porque eu vim da agência, né? E lá na Uhum. agência, a gente tinha uma concepção sobre, uma concepção mal vista sobre projetos fantasma. Mas depois eu entendi que o projeto fantasma da agência é diferente, totalmente diferente, de um projeto fictício. Uhum. Só que quando a gente sai às vezes imaturo, né, da agência, a gente não entende a diferença e acha que tudo é a mesma coisa. O projeto fantasma de agência era aquela coisa, né? Você criava um portfólio para a agência, né? Um projeto que não existia, ou para concorrência, ou para ganhar prêmio, e você não é teu nome que vai aparecer, é o nome da agência. Então, e eles criavam realmente projetos fantasmas para ganhar prêmio. Uhum. E eu achava isso meio, sabe, assim, meio, ai, que estranho, sabe? Eu vou ficar criando no final de semana, à noite, fora do meu horário de trabalho, para a agência ganhar prêmio. Uhum. Não entendia isso como uma vantagem para mim. E aí é um contexto completamente diferente, né? Tipo, da agência de Exato. publicidade para um escritório estúdio de design, assim. É. E aí, quando eu fui virar freelancer, e aí eu já tinha alguns projetos no meu portfólio, mas quando eu senti falta de ter um portfólio de sucos, eu fiz esse, acho que foi o meu primeiro projeto fictício, se eu não me engano. Que eu tenho mais, assim, né? Eu gosto de fazer outros também, eu acho que eu nunca vou parar. Eu tenho já ideias para um próximo, sabe? Que eu quero fazer Uhum. muito em breve. Então, é legal da gente sempre fazer para ir testando, né? Eu acho legal a gente fazer com um mínimo de briefing possível para que você não se perca depois quando vier um cliente real e não saber seguir briefing. Uhum. Mas aqui eu mesma fiz um briefing para seguir, então era um produto orgânico, que queria que fosse bem clean, então você vai meio que montando um briefing, antes de pensar na imagem, monta um briefing, então pega do Tifólio, que eu sei que é bem bacana, né, que tem um banco grande lá, e aí você constrói em cima desse briefing e faz teu portfólio. E aí, Léo, recentemente eu vi que o Alifruit fez muito sucesso, assim, no Behance, veio muito cliente do Alifruit, porque é um projeto fictício, né? E eu falei, por que não, então, fazer o Alifruit virar um projeto 2? Ah, eu ia te perguntar, cara, sobre isso. Eu vi que tu refez, não foi? Eu refiz. Que legal. Transformei Olha só. o Alifruit num projeto 2.0. Na época, Léo, eu acho que eu gastei, sei lá, R$ 100 para fazer o projeto inteiro, né? Porque era o dinheiro que eu tinha na época disponível para um projeto fictício. Então, eu comprei mockup, comprei algumas fotos e subi no Behance, enfim, isso já foi excelente, tá? Não precisava nem ter mexido, assim. Mas eu quis, sabe, preciosismo? Eu sempre quis Uhum. fazer foto e na época não podia. Eu falei, agora eu vou fazer então. Chamei o Jordi que, enfim, fez até as fotos também do Cunha P, do outro cliente. Eu falei, faz as fotos do Ali para mim. Ele topou, fez. E aí a gente fez a mudança Nossa, da Alifruit. iradíssimo. Iradíssimo. E aí evoluímos, assim, no portfólio, né, drasticamente, tanto que já veio até selo no Behance, e a primeira versão não tinha selo. Pois Não é. tem selo ainda. E é engraçado, né, porque é o mesmo projeto, só que visto sobre um ângulo diferente. Então a gente tem daí fotos lindíssimas que o Jordi fez, que aí eu ajudei ele a montar o cenário, falei exatamente como é que eu queria, né, montei mood board para ele ver as cenas, como é que eu queria cada cena, e aí com essas fotos eu montei o case 2.0 que está lá no Behance. E é um divisor de águas, assim, quando a gente consegue explorar Uhum. nossas capacidades, né? Ficar um pouco mais livre, às vezes. Porque se você for esperar um cliente cair do céu e falar, você tem a carta branca para criar o que você quiser, não vai ter, né? Não vai, cara. Não vai, às vezes, a gente costuma falar bastante isso até no curso Rotulando, né? Se você quer entrar num segmento de vinhos, né? E você não tem vinho no portfólio, muito dificilmente Alguém alguém vai te vai te procurar. contratar. Uhum. Exato, porque ele vai contratar pelo que você já fez. Então, acaba, pode surgir
segmentos parecidos, mas não drásticos, né? Não totalmente opostos. Então, você tem que ir atrás mesmo para criar projetos fictícios. E tem uma pessoa que falou uma vez para mim, Pri, é legal de fazer projeto fictício, porque se você está com tempo sobrando, é porque você não está com cliente. Então, faz projeto fictício, né? Se transforma em você mesmo um cliente e vai melhorando, né? E se você está com a agenda cheia, ótimo, né? Às vezes Poxa, muito bom. Arranja um tempinho ali, que é o que a gente faz, né, Léo? A minha agenda hoje está para outubro e nem por isso eu não estou pensando no meu próximo projeto fictício. Às vezes eu estou procurando uma imagem de mockup e disse, meu Deus, olha essa embalagem, essa lata que diferente. Se eu fizesse um projeto... Ontem eu fiz isso. Eu estou trabalhando num projeto de um mel. Mel puro. Eu tava procurando um pote parecido com o pote que eles têm lá. Já procurei a imagem e disse, cara, eu achei uma latinha transparente ali. Eu disse, cara, aí lá no Adobe Stock você tem lá uma opção que você clica e ele procura imagens semelhantes àquela. Eu disse, puxa, tem um monte de imagem legal aqui. Vou fazer um case fictício disso aqui. Às vezes a ideia vem assim do nada, tipo, puxa, não precisa chegar um cliente ou então uma necessidade. Eu posso me antever a necessidade. Tipo, tô sem cliente, calma, não, peraí. Já tem que ter algo engatilhado ali. Por exemplo, tem projetos que realmente a gente demora para publicar por outros motivos. Por exemplo, tá esperando um registro da marca, alguma coisa assim. Tem vários assim. Muitos. Eu tô com uns há anos aqui esperando sair, sabe? Agora tem outros que, tipo assim, você tá esperando um momento estratégico. Tipo assim, a gente sabe que a nossa carreira, ela é muito volátil. Tipo, tem meses que chega vários pedidos e tem meses que, tipo assim, não chega nada. Exatamente. E nesses momentos que não chega nada, é a hora certa para você publicar um case impactante ali, que vai rodar ali o teu nome em vários lugares. Mas uma coisa que eu achei legal, Pri, que eu ia pontuar, assim, a respeito desse case, é que o design não mudou. Exato. Sabe? Eu falo muito isso para os alunos do Portfólio Pro. Cara, muitas vezes não é que a sua habilidade técnica é ruim. Não é tipo assim, poxa, eu sou um designer ruim, por isso eu tô sem cliente. Muitas vezes é a maneira como você expõe o seu trabalho que não valoriza o que você faz, cara. Exatamente. Meu Deus, esse Alifruit, se a gente pega as imagens assim... Não, e tá no Behance, tá? Tá. O 1.0 e o 2.0, justamente para todo mundo ver a evolução do portfólio. Nossa, aqui dá para ver, eu tô com o teu portfólio aberto aqui. Para ver a evolução do antes e depois, do porquê que um tem selinho e outro não tem, e assim vai. E eu acho super legal fazer essa dinâmica, sabe? Nossa, foi muito bacana para mim, ver os pontos positivos, negativos e evoluir a partir disso. O antigo e o novo. O antigo e o novo. Eu falei, vou manter no portfólio, que é para essa evolução ficar sempre nítida, assim, para quem quiser ver, né? Então, a estruturinha, às vezes, nem é tão diferente, mas as fotos, aí tem motion. Aí eu pedi pro Jordi fazer um videozinho quando ele estivesse fotografando, para a gente ter um conteúdo interativo e não só estático. Tem um pouquinho mais ali de humanização, né? Então, tem a mão dele, tem outras cenas ali que mostram, né, que é um conteúdo, é um produto que tem sabor, que é vivo. E textura, para não ficar só sem graça, né? Sem cor, sem ter aquela vida mesmo. E aí o TED também me ajudou a fazer os motions. O TED eu sempre me salvo com motions, e aí surgiu o Ali 2.0. E o 1.0 eu já achava muito bonito, assim, pela qualidade dos mockups, enfim, mas eu sentia falta dessas coisas, né? Dessa pegada um pouco mais humanizada, de ter trocas de informação, de ter interatividade. E aí a gente vai evoluindo aos poucos. Cara, sensacional, sensacional, assim. Eu não podia parar ali para não pontuar isso, porque muitas vezes parece até um mito, assim, não, eu preciso ser um mega designer para conseguir, tipo, ter visibilidade. Muitas vezes não é sobre isso, mas existem alguns insights que a gente pode pegar aqui, inclusive vou pegar esse exemplo do Alifruits para passar para quem está ouvindo a gente, né? Algumas dicas que eu já percebi aqui, que ao longo, sempre conversando com pessoas, são coisas em comum. Quando você, por exemplo, acrescenta textura nos cases, por exemplo, o 1.0, a garrafa tinha a cor do suco. Exatamente. Mas você não vê a textura do suco, exato, sabe? Tanto que às vezes a pessoa me perguntava, Pri, é a cor do suco ou é a cor da garrafa? Aí eu falei, quando tira a foto eu vou mostrar que é a cor do suco.
Às vezes a gente não consegue Exatamente. mostrar tudo no mockup, então... Não só a textura do suco, mas também a Do texturas de pano, geral, né? o Textura, pano, a escolha uma da direção de arte, sujeira. da composição, a sujeira. É tipo, muitas vezes o produto tá lá, mas um dos maiores erros em portfólio é o contexto. É, Como assim contexto? Poxa, um cara tá fazendo uma identidade visual para um produto assim, tipo, fresh, e aí ele coloca, sei lá, um outdoor num posto de gasolina, sabe? aham. E, tipo, puxa, cara, nada a ver, sabe? Então, Uma coisa que eu também gosto vale de na hora. fazer, assim, muito, é colocar todas as imagens lado a lado para ver se as cores, sabe, se elas se misturam e Puxa, viram uma coisa total, só. total. Se alguma coisa destoa é porque acho que Matou. fugiu da linha ali, sabe? Ou a cor que fugiu da paleta original, ou a textura que não tá casando, alguma coisa ali tá errado. Ou você tem que mudar realmente a, o brilho, enfim, a estrutura da foto para ela se encaixar melhor. Tem que colocar, sabe, tudo no moodboard, assim, e ver se tem alguma coisa que o olho fala assim, caraca, aquilo ali tá me chamando atenção. E ver por que ela tá chamando atenção e tirar fora, ou arrumar. Cara, matou demais, assim. É outra coisa que eu falo bastante, é a gente, por mais que, poxa, não tenha hoje budget, grana para fazer um ensaio fotográfico, beleza, mas na hora da escolha das imagens que vão É, compor um case, a gente precisa ter esse cuidado de pelo menos procurar ter as mesmas cores de background. Por exemplo, poxa, se eu tô tirando uma foto de um cosmético, esse cosmético tá na areia, que é o caso lá daquele que eu fiz, uhum, deixa eu procurar outras imagens que tem areia, ou então fazer uma composição como eu fiz, né? Uma imagem de areia, uma imagem de caixa, uma imagem de areia solta, e vai montando um contexto que seja semelhante, porque quando você faz o que a Pri falou, joga tipo todas as imagens num quadro geral, num mood board, você percebe que, poxa, conversa. é. Muitas vezes essa falta de diálogo entre as imagens é que quebra a narrativa, assim, Exatamente, sabe? exatamente. A narrativa tem que ser única, né? Tem que ser, do início ao fim, tem que fazer sentido. E sabe o que eu digo que às vezes nem é tão caro fazer foto, assim, claro, porque se você cobra para um projeto, né, sei lá, 3, 4 mil reais, ou nem isso. Já teve vezes que eu cobrei R$ 1.000 no projeto, e mesmo assim eu tirei dinheiro do projeto para fazer foto, porque eu encontrei um parceiro meu aqui em Curitiba, o Guto, que tira fotos incríveis. Ele me cobra R$ 50 por foto, então se você, sei lá, tira 4 fotos, Puxa, que legal, cara. 5 fotos no máximo, já tá ótimo, sabe? Você não precisa ficar 20 fotos, não precisa fazer aquele portfólio gigantesco que a galera acha que É tem que até ser, cansativo, cara. que é cansativo. Você vê o Bali Fruit, ele tem ali 10, 12 fotos, 12 assim, composições de modo geral, no máximo. De foto deve ter 7, 8 fotos. Não é muito mais do que isso que precisa para um portfólio, sabe? Não precisa encher linguiça e ficar se desgastando em cima daquilo. Às vezes menos é mais. Tira lá 5, 6 fotos, o resto faz composição com a própria faca do arquivo, como o Léo também faz, né, Léo? Eu Cores, faço muita paleta. gambiarra. Vai colocando outros elementos ali e compõe toda a tua criação. Não precisa ser algo tão caro. Então, com R$ 200, eu fiz as fotos de vários projetos que eu coloquei no portfólio, como o portfólio o Mr. Burke, que eu fiz com um fotógrafo aqui também de Curitiba, que o cliente na época não ia querer investir. Eu falei, eu vou publicar um portfólio só com as fotos a partir de agora, que é uma coisa que eu coloquei para mim, assim, como a barrinha crescendo, sabe? Uhum. Eu falei, então eu vou tirar eu por conta mesmo, tá, as fotos do Mr. Burke, não tem problema. Eu cobrei bastante, então dá para tirar foto. E aí eu fiz a composição com foto, com a marca. E a gente tirou aqui em casa essas fotos, Léo, e foi 200 pila. Sério, cara. Que E a gente tirou legal. foto da textura, minha mão tá ali, com as coisas que eu já tinha em casa, ou então as coisas que o Guto trouxe, que é essa colher que chama, se não me engano, bailarina, né? As frutinhas eu comprei no mercado aqui do ladinho de casa, um pouco antes dele chegar, e a gente tirou fotos. Então não precisa de muito, não, sabe? A gente vai. Claro, tem que ter um contexto, né? Eu tinha brifado ele, a gente estudou junto quais seriam as cenas que a gente ia fazer, para não sair fotografando na louca. E aí a gente, depois, na hora de compor o portfólio, fui misturando, fui brincando, e nem usei todas as fotos, porque achei que não ia precisar, não precisou. Usei Uhum. realmente as fotos que fariam mais sentido no contexto, assim. E isso que é legal também, de saber abrir mão, porque às vezes Total. a gente recebe lá 20 fotos e não precisa usar as 20, usa 7, 8, entendeu? Você tem que fazer um filtro interno
para mostrar só o melhor, porque se você não conseguir fazer esse filtro, você vai acabar lambuzando tua criação aí, vai sujar, né, visualmente ela. Verdade, Então, cara. a arte do desapego é até mais importante do que... Nossa, é difícil mesmo, né? Muito E Pri, difícil. deixa eu te perguntar a respeito disso também. Qual case foi aquele que tu diz assim, cara, esse aqui certamente ele foi um divisor de águas na minha carreira. Tipo, a partir desse aqui, parece que as coisas deslancharam, assim. Acho que foi com IAP. Fui com IAP porque... vou compartilhar aqui, Léo, minha tela. Deixa eu... O Cunha P eu acho que foi o divisor, porque até então as pessoas gostavam do meu portfólio, me contratavam, mas eu sentia que faltava algo a mais, assim, não sei, sabe? Queria mostrar, eu já tinha projetos fictícios, já tinha projetos legais no portfólio, já tinha o Apt Power, mas até trouxe aqui, né, o que os projetos fictícios me trouxeram. Então, Tacomáfia, o Fresco, que eu vou publicar no portfólio em Que breve, lindo, que lindo, que lindo. e o Beba, né, que também vai ser no portfólio em breve, que também é um cliente aqui grande do Paraná, do Sul. Eu recebi o prêmio lá do DNA Paris, Ai, cara, que legal. que aí eu fui a vencedora do DNA Paris 2022, com o projeto Cunha P. E aí eu falei, cara, é isso, o Cunha P é o que me deu uma certa visibilidade, assim, para outros designers que ainda não tinham me conhecido, para clientes que já conheciam o meu trabalho, mas que, claro, com o prêmio a gente sempre vê que a gente é visto com outros olhares, né? Assim, não deveria, né, Léo? Mas a gente sente, às Uhum. vezes, agora, sim, eu sinto que os clientes veem em mim como um especialista realmente em embalagens, e eu acho que foi através tudo dessa composição toda, né, da criação do Alifruit, que o Alifruit me deu outros clientes, os outros clientes me trouxeram o Cunha P, e o Cunha P me trouxe o prêmio. Então, é uma sequência, assim, que veio sempre da mesma base, né, de você se jogar para o mundo, experimentar coisas novas, não ter medo, né, de errar, enfim, não é sempre que a gente vai ter um projeto premiado, isso eu tenho certeza. Talvez o próximo venha daqui a uns 10 anos, não estou nem aí, Léo. Mas é muito bom esse desapego. É isso mesmo, esse desapego, porque a gente acha que tem que publicar no portfólio a cada 2 semanas, porque tem muitos designers que estão ativos, que estão ali a milhão, mas eu criei total desapego Uhum. disso pela saúde mental mesmo, né? Então eu às vezes prefiro, tem vários projetos que eu fiz esse ano e estão engavetados, porque eu estou esperando o momento certo para publicar, tirar foto, tratar as fotos, porque o Fresco já está prontinho, mas eu não consegui publicar ainda, porque eu quero preparar as fotos para o Instagram. Então, eu vou falar, deixa quieta, vou publicar então em setembro, não tem problema. Eu prefiro, às vezes, não publicar e publicar direitinho, sem pressa, porque Total. eu não sinto necessidade de ficar publicando toda hora e mostrando, olha, a Pri tá ativa. Ninguém se importa com isso, né? Só a gente mesmo. Então, tira a pressão Pois em é, cima né, da cara? gente. Às vezes a gente tem uma autocobrança, assim, que não é real, assim. É, Porque às vezes a gente está acompanhando, sei lá, cara, uma Pentagram, um Future Brand, Wolf Holdings e tal. Tipo, cara, esse pessoal tem uma equipe. Às é, vezes, talvez, é possível que tenha um cara só para isso. Tem um cara que o trampo dele ali é cuidar do portfólio. Eu sei que, por exemplo, exatamente. a Farm Design, que é um estúdio da Califórnia que eu gosto muito, aprendi muito sobre portfólio com eles. Tem uma designer lá que ela é responsável pelo portfólio. O trabalho dela é tipo assim, pega os trabalhos, vamos pensar aqui na estrutura, vamos pensar no portfólio e tal. Então, poxa, tem uma pessoa específica para cuidar disso. É, Então, sei lá, cara, é injusto conosco mesmo colocar esse peso de que a gente, né? que é um único profissional, muitas vezes é eu empresa, né? Eu presa ali, vai ter o mesmo ritmo de um escritório, de uma agência, que, tipo assim, são várias pessoas ali, e que é uma força conjunta para montar um baita case. E, cara, uma vez um colega que nem é exatamente designer, ele me disse uma frase, velho, se você conseguir publicar um bom case por semestre que seja, isso aí Uhum, já é o suficiente, assim. Até o exatamente. Matheus Pinto, da Valkyrie, ele fala que a gente está sempre a um case. A um case do sucesso, a um case da premiação, a um case do virada de chave. Então, poxa, vamos tomar cuidado com esse um case, né? Tipo, se a gente tiver essa mentalidade de, cara, o próximo case vai ser o meu melhor,
Próximo case vai ser sempre meu melhor. O que eu não fiz naquele que eu posso fazer nesse? Sabe? Tipo assim, por mais que demore, sei lá, um trimestre, um semestre para publicar, cara, um bom case bem publicado ali, ele traz uma visibilidade que talvez uns 2, 3 cases publicados na pressa não vai te trazer. Exatamente. E ninguém tá de olho nisso, né? Se você já tem um portfólio ali, você já tem 6, por exemplo, vamos supor assim, você já tem 6 trabalhos no teu portfólio. Você já consegue pegar clientes com esses 6, certo? Então, você não tá correndo contra o tempo para pagar boleto. Vamos pensar desse lado, né? Se você só tá realmente pensando na cobrança de, ai, mas o fulano publicou ontem, tá? E ganhou mais selo, e eu não. Então, esquece isso, sabe? É melhor realmente publicar pouco. Tinha um professor meu que falava assim, tinha um professor meu que tinha uma visão e o dono da agência tinha outra. Eu peguei e juntei as duas. Até brinquei com esses dias com a Bar, eu falei assim, o professor falava que era ideal a gente publicar sempre a cada 6 meses e mudar todo o portfólio, ou uma vez por ano e mudar todo o portfólio de uma vez só. Eu falava, cara, mas isso não dá, a minha ansiedade não vai. Eu vou preparar todos os cases e aí publicar tudo junto, tipo, metralhar, não acho legal. Aí o dono da agência falava que a gente tinha que publicar um portfólio por vez a cada semana, sei lá. Também não consigo, é impossível, não tem tanto case assim também, né? A gente às vezes não pode nem publicar as coisas que saem. Eu peguei e falei, vou juntar os dois. Então, juntar esse aqui de um ano, que a cada um ano a gente tem que fazer, com esse uma semana, e juntei e fiz exatamente isso que você falou, de 6 meses. Prefiro, às vezes, publicar a cada semestre, ou 2 projetos por semestre, e aí fazer do jeitinho, com calma, sabe? Sem cobrança, e publicar e deixar lá rodando. Porque do que publicar de qualquer jeito, só por publicar, só para dizer que você está ali ativo, né, mostrando para os outros. Que a base de tudo isso acaba sendo mostrar para os outros, porque se você já tem cliente, não precisaria ficar publicando com tanta Com essa constância. frequência. Exatamente, com tanta constância. Se você está publicando nas pressas, é mesmo mais, às vezes, vontade de mostrar para os outros que você está trabalhando do que para o cliente em si, né? E ter esse cuidadinho, assim, às vezes, né, de em vez de publicar com mockups genéricos, fazer o que você falou, de contextualizar, mudar um pouquinho a cor do mockup, mudar a cor da unha, sabe, que tá pegando na Direção de embalagem. arte, né, cara? Exatamente. Você acha que ninguém percebe, mas a gente percebe esses detalhezinhos, mesmo que no inconsciente, né? Quando vê, você já notou. Cara, que demais, velho. E desses cases, Pri, Oi, pode falar. qual é o teu case preferido? Não necessariamente o que tem mais visibilidade, mas que tem mais carinho, assim. Deixa eu... Nem sei. Eu acho que o Cunha P é um que eu tenho muito carinho, mas o Alifruit também... Eu não sei. Eu acho que o Cunha P, que acho que foi o divisor de águas para mim, foi um projeto que eu e a Lana, a gente conseguiu fazer uma coisa diferente, assim. Eu chamei a Lana para fazer o Cunha P comigo, e a gente sempre brifa, né, assim, o ilustrador. Eu fui atrás dela por conta do traço dela, que eu achei esse traço é o que eu quero para o Cunha P, porque o Cunha P era um cliente muito jovem, os clientes do Cunha P são muito jovens, né, muito abertos, e por ser um pão de queijo, que não é o pão de queijo tradicional, a gente tinha que quebrar com tudo, qualquer visão parecida com um pão de queijo tradicional, porque não é para vovó, não é para a senhora que vai fazer um chá da tarde, é pro jovem que está no meio no meio de uma reunião e tem que comer um snack. Então era a chance da gente quebrar isso, e aí eu vi na Lana um traço que eu queria, trouxe ela e a gente foi brifando juntas ali um contexto bacana, e aí saiu aquela obra de arte lá da Lana que mudou toda a cara do Cunha P, né? Então acho que o Cunha P é o meu projeto que mora no coração, assim. Nossa, que legal, cara. Mas também tem o Apt Power, que eu sempre lembro, né? Porque eu vou no mercado, ele tá lá, sabe? Então, tipo, ai, meu Deus, se eu quiser comprar outro, eu vou lá e compro outro. É muito legal. É tão legal isso, né? De ver muito depois legal. um produto na gôndola mesmo. É muito legal. A família vai, compra, me marca, tira foto, fala, eu queria comprar o Apt Power que você fez, não sei o quê. Então, é bem bacana também de ver a evolução do cliente, né? Ganhando um pouquinho mais de margem no mercado, porque os clientes dele eram o Nescau e o Todd, né? Então a gente vê ele conseguindo ganhar um pouquinho mais de fatia do mercado só por conta da embalagem. Isso é muito bacana, assim, é satisfatório de ver. Dá um brilho nos olhos. Às vezes é até imensurável, né? Tipo, puxa, como é que a gente... Porque a gente às vezes não tem acesso a esses dados, né? Tipo, poxa,
o impacto que aquele rótulo trouxe, sei lá, tipo, 300%. A gente sabe que chega em números nesse ápice, assim, tipo, 300%. Mas, às vezes, é difícil de mensurar, porque não é só o impacto financeiro, mas é um impacto de branding mesmo, né? Que é Exatamente. duradouro, que vai, tipo, anos, posteridade, assim. É uma coisa E no caso incrível. da Apt, a gente está assim, mudando o posicionamento dela, né? Ela é uma marca muito, muito tradicional, ela é bem estilo Três Corações, assim, e a gente está tentando fazer essa mudança aos poucos para que ela seja um pouco mais jovem. Então, a gente está fazendo essa transição, né, da embalagem bem tradicional para essa que foi para o mercado, e já temos a próxima pronta para daqui a 2 anos. Que aí ela vai ser bem, bem ousadona, assim, mais Que solta legal, possível, cara. sabe? Então, é uma transição. Eu estou nessa ansiedade de poder mostrar já a versão final que a gente já fez e está aprovada, mas que não vai tão cedo para o mercado, porque tem que ser essa transição demora mesmo, e aí faz parte, né, do nosso trabalho. Não, total, Pri. E, cara, como é que tu escolhes que tipo de trabalho faz sentido pro portfólio e não faz? Porque, tipo, a gente sabe que na prática não é todo trabalho que a gente faz que vai pro portfólio. Como é que tu fazes, assim, essa eliminação? Olha, como eu deixo muito trabalho na gaveta, eu vou meio que namorando ela aos poucos, né? Então tem o frescor, que eu quero publicar logo, que o portfólio já está pronto. Em seguida tem o de ketchup e mostarda, então eu vou preparar todo os mood boards, cenários para a gente poder fotografar, e daí fazer as fotos lá em janeiro, que seja, não tenho pressa, sabe? Eu vou separando assim pelo que o que eu tenho mais história para contar. Porque eu fiz, por exemplo, esses dias uma embalagem de chá e ficou linda, mas ficou a solução bem simples. Então, eu acho que com ela não teria tanto contexto para explorar, seria mais uma encheção de linguiça do que. Então, eu prefiro às vezes publicar nos stories rapidinho só e deixo passar, sabe? Ou então, depois, para uma reunião de cliente, eu mostro uma foto só e isso já resolve. Mas para um case no Behance, eu sinto a necessidade de que ela tenha um pouquinho mais de história. Então, normalmente, os projetos que eu faço manifesto, ou que eu tenho, que eu fiz a marca junto com a embalagem, ou que a embalagem por si só, como a Apt Power, tem uma história bacana de evolução da marca, sabe, a longo prazo. Tem que ter um pouquinho de recheio, assim, para poder desmembrar, destrinchar num portfólio. Aí, o que não tem, eu vou deixando de lado, mas que no futuro eu posso aproveitar. Sei lá, sabe, se no futuro, esse mesmo projeto desse cliente que hoje não teve Não faz recheio, sentido, né? não faz Mas sentido, depois mas que acaba. daqui a pouco eu transformo ele, faço um complemento, tipo, por minha conta mesmo, de repente no futuro eu faço uns cartazes, e aí vale a pena publicar. Mas por enquanto eu faço isso, seleção dos que já estão prontos e completos, que tem essa gordurinha para poder destrinchar em fotos e contar a história. Cara, eu fiz total isso agora, recentemente, assim, eu tinha um case que era muito simples mesmo, assim, que era sucos naturais em marmitas, né? Tipo, poxa, é muito Eu simples. vi. E aí cara, será que vale a pena um case? Porque ao mesmo tempo, o cliente, eu já tinha sugerido para ele, olha, vamos fazer foto e tal, porque você vai colocar no iFood, etc. Então é bacana ter fotos legais. E aí a gente fez as fotos, mas eu disse, bom, será que faz sentido? Porque, bom, não tem tanto contexto, não tem uma história mirabolante por trás, a gente não fez um manifesto, foi um cliente de embalagem mais simples, foi rótulo, e é isso, assim, tipo, tem uns que vem com um kit completo, um reposicionamento de marca, tom de voz, manifesto, pesquisa de mercado, vamos alcançar um novo público, então por isso a gente vai mudar tal coisa. Não, esse não, era um case bem simples, assim, de um cliente local, estava começando ainda. Pô, será que faz sentido, cara? E aí, conforme eu, tipo, criei uma amizade, um relacionamento com esse cliente, eu fui pescando coisas. Fui pescando coisas. E a gente fez um segundo ensaio de fotos. Vamos fazer mais um ensaio? Agora, com mais contexto, tipo, vamos colocar pessoas para tipo, usar o produto e tal. E aí disse, cara, eu acho que vale a pena. E eu, por conta própria, comecei a acrescentar essas coisas que estavam faltando. Pô, vamos fazer um post, vamos fazer um outdoor, definir uma tipografia. Aí quando eu vi, disse, pô, eu acho que tem um case aqui, bora ver. Joguei e foi, assim, aí, tipo, uma semana depois, aí já veio lá o selo, já foi pro, não sei pra onde, foi pra cá, Pack of the World e tal. E, tipo, é um case que eu não dava tanta, meu Deus. Mas quando eu vi, tipo, bora ver no que dá. Aí joguei, sabe?
Exatamente. Agora, se você publicasse só do jeitinho que veio, não teria graça, né? Tem que ter um complementinho, né? Esses dias eu fiz um display pro Chile e era um display, assim, para barras de proteína, mas era só o display que eu fiz, né? Então, não vale a pena se expor no portfólio. Mas se no futuro eu quiser desdobrar isso para, sabe, para uma campanha legal ou fazer fotos, aí beleza, mas enquanto ele for uma pecinha única, às vezes ali na quebra-cabeça não compensa. Aí compensa fazer assim como você falou mesmo, de destrinchar ele, fazer cartaz, fazer um pôster, pensar num posicionamento, um storytellingzinho ali, porque já vira um case legal, né? Não precisa esperar um cliente mega pedir para você todas essas peças, né? Para você pôr no portfólio. Então, às vezes, você mesmo pode ir por conta, explorar isso, é um projeto real, mas com peças, às vezes, adicionais. Não diria nem fictícias, porque você conhece o briefing, então, eu faço muito isso. E hoje faz todo sentido, assim, por exemplo, a gente, no começo, estava preocupado em fazer rótulos e tal, para alcançar um determinado público. Mas conforme a gente foi, tipo, vendo ele no mercado, o comportamento, por exemplo, a ideia são comidas veganas e vegetarianas. Só que um público que a gente atingiu sem querer são pessoas que têm restrições alimentares. Tipo, não estava no nosso radar. Tipo, pessoa que tem intolerância à lactose, intolerância a glúten, que, tipo assim, ela não é vegetariana em si, mas, tipo, cumpre os requisitos para ela de ser uma comida saborosa, que é feita por um chefe de cozinha, mas que, poxa, ao mesmo tempo se encaixa nesse contexto. Aí, tipo, pô, isso é uma história legal pra gente contar. Né? Tipo, poxa, comida para pessoas que têm intolerância, pessoas que têm dificuldade e tal. Pô, aí começa a entrar coisas que a gente vai descobrindo aos poucos. E é muito legal essa convivência com o cliente, porque você consegue ver o impacto desse design na vida real, e isso faz todo sentido para o case na hora de contar. Às vezes a gente tem muita pressa de publicar, saiu, o cliente aprovou, já vou logo criar calma. Exato, tenha calma. Deixa ele respirar, assim, sabe? Porque muitas verdade. vezes, não sei se acontece contigo, acontece comigo bastante, tipo assim, eu fiz o case, cara, que imagem bacana, que legal essa composição. Eu deixo lá uma semana, duas, eu vou ver de novo, e disse, cara, não é tão legal assim, eu acho que essa luz aqui podia melhorar. O olhar estava viciado, tem que deixar o tempo para você, o olhar voltar ao normal e ver defeitos que não tinha visto antes, né? É igual o filho, para quem tem filho ou cachorro, você nunca vai ver defeito, porque você tá vivendo 24 horas com aquela criaturinha ali do teu lado. Mas tem que dar um tempo para a criação, né? Então, exatamente, eu faço exatamente isso, Léo. Eu abro o Behance, crio um rascunho com... Na verdade, assim, primeiro eu faço um wireframe, né? Então, eu escrevo no papel mesmo, ó. Primeiro a capa aqui, deu o textinho, aqui eu vou montar uma imagem de close, aí eu vou colocar a faca do arquivo, depois eu coloco uma mão, ó, daí eu percebi que faltou mão lá em cima, então eu volto, coloco uma mão lá em cima, sabe, alguma coisa que remeta a humanos, enfim, para dar essa humanizada, e aí eu vou compondo, depois eu vou para o Behance e jogo, sem pensar muito, essa sequência. E aí fecho e vou para fazer outras coisas. Depois, no outro dia, eu volto e vou dando uma refinada aos poucos. Fecho, volto no outro dia, mexo mais um pouquinho, mexo no texto. Se você mexe um pouquinho por dia, você consegue se aprofundar naquele detalhe que você está trabalhando, porque você não está com pressa. E quando você quer publicar tudo de uma vez só, você meio que refina sem muita precisão. Sem muito refino. Sem muito refino, você não dá aquela, sabe, aquela trabalhadinha extra ali nos detalhes. Mas se você trabalha uma foto por dia, se você fizer 12 fotos, em 12 dias você está com um portfólio bem feitinho ali e sem olhar viciado. Então, a pressa é a inimiga total da perfeição. Grava essa frase aí, se você ouviu até agora, pegar uma assiste das meninas, se você ouviu até agora, a pressa é a inimiga do seu portfólio. Exatamente, a pressa é inimiga do seu portfólio. Já gastei 3 dias numa imagem, cara. Várias vezes. Você vê coisas que você não viu ontem, né? Então, esse olhar realmente vai refinando, você não fica viciado e vê coisas diferentes. E joga todas essas fotos depois no final no mood board e vê se alguma está destoando, porque aí depois no contexto final tudo faz sentido. Nossa, que legal, Pri. Cara, para finalizar, assim, uma última pergunta. Nossa, passou tão rápido, velho. Incrível. Nossa, passou mesmo. Eu ia te perguntar, Pri, para quem está começando, porque aqui no Portfólio Pro tem gente que já está há muito tempo na carreira, mas tem gente que começou agora, vai montar o primeiro portfólio. Quais dicas você daria, além do que a gente já falou, de pressa, de tempo, mas o que você falaria para quem está começando, vai montar o primeiro portfólio, está ouvindo esse conteúdo pela primeira vez? Olha,
O que eu faria, né, se estivesse começando, se eu tivesse que deletar o meu portfólio hoje, eu deixaria, sei lá, 1, 2 cases, ou até 3 cases bem trabalhadinhos e cuidaria da parte do textual, sabe, com mais carinho. Não encheria de linguiça do tipo, sou uma agência que vai criar com carinho. Isso, a gente sabe que às vezes nem é tão, não é tão necessário para o cliente comprar o teu projeto. Vai para a parte mais técnica, às vezes mesmo, sei lá, mostra que você tem conhecimento, que você está estudando, os cursos que você fez, sabe, que você tá indo atrás, e não só na teoria, né, teoricamente, porque às vezes quando você enche muita linguiça, já assusta, às vezes você já vê que é um pouco mais iniciante. Quando você vê grandes agências, assim, trabalhando no portfólio, né, o Léo faz muito isso, de ver como grandes agências se comportam, muitas vezes, eles não têm nem texto de manifesto, nem nada, eles só colocam, somos agências tal e tal e tal, trabalhamos com branding, né, embalagem, e é isso. Você quer contratar, contrata, quer não contratar, não contrata. Você, às vezes, for mais direto, às vezes você consegue mostrar uma certa maturidade. Antigamente eu fazia uns textos, assim, que hoje eu tenho até vergonha, assim, de, meu Deus do céu, eu engabelava, parece o cliente, né, com textos que para deixar bonito, e às vezes não é isso, né, é ser mais prático. Quando eu vou procurar um ilustrador, eu gosto de ver coisas mais práticas, então o que você consegue fazer de fato no portfólio, então monta 3 cases, sabe, não precisa ter muito não, 3 cases fodásticos, com esse investimento, às vezes, mínimo, né, seja foto, que é R$ 200, ou mockups mesmo, que você pode ir mexendo aos poucos, mas 3 cases é o suficiente, eu acho, para você começar com o pé direito, e utilizar o teu Instagram a favor do teu trabalho também, né. Esses dias, eu fui contratar um ilustrador, e ele é incrivelmente fodástico, assim. Eu passei para o cliente e falei assim, olha, eu vou contratar esse ilustrador por projeto. Aí ele falou, mas para esse ilustrador só fala de futebol o dia inteiro, ele nem tem portfólio, eu não vi nada. Eu falei, mas ele é bom, porque eu conheço o portfólio dele. Eu tive que convencer o cliente a contratar ele, porque quando a gente entra no Instagram desse ilustrador, ele só fala sobre o futebol, sobre o Corinthians, Então, você tem que também ter um posicionamento mais maduro para mostrar que você tem segurança. Então, eu iria nessa linha. 3 cases já é mais do que bom, 3 cases bem trabalhadinhos, mostrando, né, a história do porquê que você criou cada coisinha, e pensar realmente em fazer um pente fino nos textos gerais do teu site, do teu Instagram, e cuidar do teu posicionamento, pelo menos nesse início, assim, que depois que você, sei lá, ganha um pouquinho mais de autoridade, você consegue se flexibilizar, eu acho, mais, assim, nessa questão do Instagram. Mas para quando tá começando é difícil, né? É difícil É mesmo. difícil você querer ser um influencer, sei lá, você não tem nada ainda construído de uma barreira sólida, então o cliente compra o que vê, né? Então, nesse caso, eu sempre me sugiro fazer 2 contas no Instagram, assim. Então, eu tenho uma pessoal, que eu publico só coisa da família, só quando eu vou em jogo do Coxa, que eu vou mesmo, todos. O Coxa tá sendo rebaixado, mas eu não tô nem aí. E o Instagram pessoal, profissional, que eu publico coisas pessoais, mas eu escolho o que publicar, para também não ficar refém, né, de não mostrar minha vida 24 horas para todo mundo. Então, eu escolho o que mostrar, e na minha conta pessoal eu publico para família. Eu consigo filtrar melhor, assim, né? Porque cliente também, ele acha que ele tem autoridade sobre a sua vida, né? Já percebi várias vezes. É tenso mesmo. Se você tá ali com um dia de atraso para algum projeto e postou que foi num show, já era. Você ferrou Acabou. com o teu cliente. Você tem que ter muita sabedoria, cara. A rede social é um negócio muito complexo. E a gente não imagina o quanto isso influencia também na percepção de valor do nosso trabalho, cara. Eu faço a mesma coisa. Eu tenho uma conta pessoal, que eu praticamente não uso. Tenho maior preguiça de usar. E a que eu realmente coloco ali mais profissional. Cara, eu mostro coisas pessoais também, mas com muito cuidado mesmo, porque eu tento fazer um recorte da minha vida que está mais focado no design para lá. Evitar esse tipo de questão, porque, cara, é impressionante. Muitas vezes a pessoa chega pelo site ou ela chega pelo Behance, mas ela vai no Instagram também. O que ele está publicando? Deixa eu ver os stories. Aí te vê numa situação como essa, stories sem camisa,
numa situação que, poxa, não mostra um profissionalismo, acho que a gente realmente tem que ter esse cuidado, assim, principalmente quem está começando a construir uma autoridade. É isso aí. E para mim, no começo, eu também usava o blog muito, porque eu tenho a dificuldade de aprender as coisas, então eu tenho que escrever para aprender. Então eu abri o blog e escrevi lá. Então eu também acabava mostrando sem querer uma certa autoridade. Autoridade, né? Quando o cliente me procurava, ele via que eu já escrevia sobre embalagem, sobre diagramação de livros, que eu fiz muito e ainda faço até hoje, porque eu gosto de, às vezes, fugir um pouquinho da embalagem para dar uma descansada, desparecida, e aí eu faço um livro. E aí o blog, ele acaba mostrando também essa certa autoridade, né? Mostrando que você está indo atrás de conteúdo, estudando, escrevendo sobre. Isso também é bem bacana. E aprende, né? Você aprende muito quando você escreve. Com certeza. Agora, Léo, eu só queria deixar um recado, assim, que claro, nem tudo que a gente fala aqui é, né, a razão, a certeza de que o caminho para o sucesso é esse. Eu acho que vale muito de você, na pessoa que estiver ouvindo, escutar a nossa vivência, a minha, a sua, do fulano, do ciclano, e fazer uma mescla do que é bom para você, porque se eu fosse ter seguido tudo que me falaram no começo, eu não sei se teria dado tão certo, porque eu não me encaixava na minha rotina, então eu fui fazendo o que encaixava na minha rotina, de acordo com os meus princípios, né, então fui seguindo aos poucos, assim, o que era bom para mim. Eu aproveitava as ideias de todo mundo, mas aproveitava o que era bom para mim, e aí fui encontrando o meu próprio caminho. Acho que é isso que é mais importante, né? Não tomar nada como verdade. Eu acho que a gente precisa ter essa sabedoria de... Cara, já percebeu como a academia funciona? Tipo, academia que eu falo universidade, ou então, por exemplo, na música também é muito isso. Você primeiro imita o estilo de muitas pessoas até encontrar o seu próprio. Exatamente. Né? Por exemplo, tu vai estudar comunicação. Cara, você lê de tudo, tu vê, tipo, Mass Communication Research, tu vê, tipo, sei lá, escola de Palo Alto, escola de Frankfurt, não sei o quê, e, tipo, muitos pensamentos que são diferentes, muitas vezes você discorda desses pensamentos, mas, tipo assim, esse diálogo, gosto da palavra dialética, né, que é o quê? É quando duas ideias se chocam, dali sai uma ideia nova, dali sai uma coisa diferente, né? Por exemplo, aqui no Portfólio Cast, já conversamos com o Pedro Paulino, que, tipo, é um cara que faz marcas grandonas, né, tipo, Casas Bahia, Ponto e tal. Legal. Conversamos com o Kaká, da Plau, que, tipo, pô, é tipografia pura, e ele tem uma visão dele, né, tá contigo, e, tipo, outras pessoas que, já hoje mesmo vou gravar com outras pessoas, que cada uma tem um contexto. Por exemplo, eu em Belém do Pará, cara, eu tô desbravando o design. Tipo, aqui tem 2 escritórios de design somente, e nenhum é, tipo, de grande porte, que atende grandes contas. São contas pequenas, contas locais. A gente não tem, tipo, uma Future Brand aqui, a gente não tem uma John Hackman, umas empresas grandes, assim. Aqui as coisas são menores. Então, tipo, eu preciso adaptar esse contexto para minha realidade. Então, você que está ouvindo, não precisa ficar ansioso, tipo, calma, vai chegar lá. Mas o mais legal disso é que muitas vezes você ouve e sabe que é possível. Eu acho que, para mim, isso é muito importante. E, tipo assim, por mais que eu ainda não esteja lá, eu sei que alguém já chegou lá, isso me dá a esperança de que eu também chegarei, sabe? Então, poxa, a Pri falando de embalagens, vocês já ouviram ali o Kaká falando de tipografia, que é uma coisa extremamente específica, é um mercado muito pequeno não, é enorme, né, mas é muito nichado dentro do design, né, e quando você for ouvir os outros episódios, cada um de um segmento diferente, acho que não é para te dar uma ansiedade, mas para te dar uma esperança, tipo um norte, e no meio desse norte você vai desbravando, cara, encontrando ali o que faz sentido para você. É isso aí. É isso aí. Falou tudo. Cara, hora do jabá, deixa aí as tuas redes sociais, pessoal que não sei quando vai ter uma nova turma, ou vai sair notebook, ou qualquer outro produto, mas fica à vontade aí para deixar o teu espaço aqui dentro. Jabá é sempre difícil, né? A gente nunca consegue fazer um jabá. Bom, eu vou pedir para seguir então, né? @PSN Design, enquanto ainda é PSN Design, e o @curso Rotulando, que a gente sempre publica conteúdos legais lá de embalagem. E a nova turma vai ser só em fevereiro agora. A gente acabou de abrir turma em agosto e batemos 500 alunos agora gerais, né, do Rotulando. A gente está muito feliz com essa meta batida.
novos alunos entraram agora, então a gente vai dar uma atenção especial para eles, fazer roto classes e tudo mais. E aí, janeiro, fevereiro, entra a próxima turma, se Deus quiser, com essas novidades, todas, até do meu MBA, que eu falei que eu comecei a fazer agora, de desenvolvimento de embalagem, que eu tô bem feliz. Eu gosto muito de estudar coisas diferentes, sair da bolha, para trazer conteúdos realmente fresh news, assim, sabe? Então, estou bem empolgada para os próximos caminhos, assim, da PSN e do curso Rotulando. E ainda esse ano, em novembro, né, a gente ainda não tem a data definida, mas provavelmente vai ser ali pertinho do Pixel Show, que vai ser dia 4, 5, 6, acho que de novembro, né? A gente vai lançar o Rotobook, a versão física, e talvez a gente faça algum eventinho, alguma coisa assim, mas ainda tá por vir ainda, Léo. Mas o Rotobook vai ser lançado esse ano, com certeza, nas livrarias. A gente tá bem feliz, Legal, ai, cara. meu Deus, ansiosos. Ai, cara, que legal, que alegria. Mas é isso, Pri, cara, eu queria te agradecer por esse tempo, de novo por acordar cedo, acordar cedo aí para ter esse tempo com a gente, com os alunos, com o pessoal que está chegando agora, que se interessa por esse assunto. Obrigado demais, viu? Eu que agradeço, nossa, o bate-papo foi muito legal, e esse convite foi muito bacana também para mim, para poder mostrar um pouquinho mais do meu trabalho, mostrar que tudo que o Léo fala é real, né? A importância do trabalho fictício, de você trabalhar com portfólio para conquistar clientes, que é a melhor maneira, eu acho, hoje em dia, de você conseguir realmente se movimentar e evoluir, né? Então, eu que agradeço por ter podido ter esse tempo aqui para falar com vocês. Se você está ouvindo esse episódio até agora, nesse final, queria te fazer um convite para conhecer também o Portfólio Pro, que é o nosso curso onde a gente foca 100% no assunto de portfólio, onde nós abordamos vários temas relacionados a isso, desde a construção de narrativos, storytelling, fotografias, enfim, montagem de mockups, manipulações de imagem, tudo que você precisa saber para ter um portfólio realmente matador. Então, se você tem interesse nesse assunto, clica no link aqui abaixo, ou então se você está ouvindo aqui no Spotify, dá uma olhada ali na descrição que tem ali o acesso para você, beleza? Então, até o próximo episódio.